Primeira coisa, tá? O peitoral, na verdade, são dois músculos. Existe o músculo peitoral maior, que é o peitoral que vocês já sabem que existe, mas existe um músculo mais profundo que fica logo abaixo do peitoral, que é o peitoral menor. Ele fica nessa parte aqui, que seria tudo que tu faz para exercício de peitoral inferior, parte declinada, crossover, paralelas, são para esse músculo. Então são dois músculos separados, como vocês estão vendo aí na tela agora, peitoral maior e peitoral menor. Quais as funções desses músculos? Primeira e mais importante, adução. O que seria uma adução? Seria tu aproximar o braço do externo, que é esse osso aqui do meio do peito. Então, quando tu faz esse movimento aqui, tu trabalha o peitoral. Isso aí provavelmente tu assimilou com o crucifixo, ou com o crucifixo na máquina, crossover, mas todo exercício de peito, sem falta, vai ter o exercício de adução, inclusive o próprio supino. Ó, presta atenção. Quando tu faz um supino, o teu braço, ele tá longe do externo, do osso, e conforme tu vai subindo, ele se aproxima. Na verdade, um supino e um crucifixo têm uma ação exatamente igual para o teu peitoral. Só o que muda é que no crucifixo o teu antebraço o teu braço está estendido e no supino o teu braço está flexionado e a pegada é um pouco diferente. Mas para o peitoral em si, é questão de tu afastar e aproximar o teu braço do teu osso externo. Então essa é a principal função. Porém, teu peitoral ele tem outras duas funções. As fibras superiores do peitoral, elas vão ajudar o teu braço a ser elevado. Então, quando tu faz um exercício para ombros, que é a elevação frontal, o teu peitoral ajuda. Quando tu faz um desenvolvimento, o teu peitoral também ajuda. Então, a parte superior do músculo, ela vai estar trabalhando nesses movimentos em que tu eleva o braço. E é por isso que supino inclinado, por exemplo, em que tu não sobe o braço numa linha reta, mas sim numa diagonal, vai trabalhar mais essa porção. Por fim, a gente tem a parte aí dos exercícios declinados que vão trabalhar o peitoral inferior, que seriam paralelas, crossover e etc. Então, essa aí é a parte da anatomia do peitoral. Antes da gente ir para a parte do treino, ainda precisamos entender a questão de encurtamentos. O que seria essa questão? Devido a gente usar muito celular no dia a dia ou ficar muito no computador, a nossa postura tende a ser muito ruim. Então, numa vista lateral, a nossa postura tende a ter os ombros mais arqueados, fazendo assim uma hipercifose nas costas e deixando o nosso peitoral encurtado. Isso aí vai gerar o seguinte problema: tu não tem muita amplitude nos exercícios. Então muita gente não consegue descer um supino até o peito, que seria a coisa mais básica do mundo, e muitas pessoas não conseguem fazer um crucifixo com uma boa amplitude. O que acontece? Por que isso aí é prejudicial? Além de deixar a tua postura completamente ferrada, isso vai te impedir de criar músculo pelo seguinte: para o teu músculo crescer, ele tem que ser treinado da seguinte forma: ele tem que alongar e ele tem que contrair. Então, se na hora da descida o teu músculo ele não consegue alongar com eficiência, com amplitude, tu não vai conseguir, consequentemente, uma contração com eficiência. Então, dessa forma, se teu músculo não está alongando e contraindo de forma correta, tu simplesmente não vai ter hipertrofia. Não adianta te esforçar, sentir dor, fazer progressão de carga, sair do treino e fazer uma boa refeição pós-treino. Nada disso vai funcionar se durante a tua sessão de treino tu não ativar a musculatura da forma certa. O que seria então essa forma certa para tu estar ativando o teu peitoral aí da melhor forma possível? Antes do treino, imediatamente, logo antes do treino, na verdade, tu tem que fazer o seguinte: alongamento específico de peitoral e também mobilidade articular, mobilidade torácica, mobilidade de ombro, mobilidade às vezes até de punho, pode ter relação. Então tu fazer esse trabalho aí 5, 10 minutos para soltar bem a musculatura antes do treino pode fazer um diferencial enorme nos teus resultados. Nem que tu ganhe 1 centímetro de amplitude, isso vai ser extremamente benéfico para o teu resultado. Outra coisa que tu também tem que estar fazendo é o seguinte, outras duas coisas aliás: fazer alongamentos fora da academia, porque se tu tem uma postura cifótica forte, que é aqueles ombros curvados para frente, o ideal é que tu alongue 2, 3 vezes ao dia. Porque não adianta tu alongar 10 minutinhos antes do treino e depois passar o dia inteiro numa postura ruim. Isso aí é justamente a outra coisa que tu vai ter que fazer fora da academia. Começar a se policiar, melhorar a postura, melhorar a forma que dorme, melhorar o teu posicionamento, às vezes, no ambiente de trabalho. Tudo isso aí vai fazer uma diferença enorme para tu conseguir arrumar a tua postura, desencurtar o teu peitoral, gerar amplitude nos treinos e, consequentemente, depois de tudo isso, tu conseguir hipertrofia.
Então preciso reforçar isso. Não adianta tu fazer todo o esforço do mundo, progressão de cargas, se teu peitoral é curto e tu não tem amplitude. Agora eu quero fazer uma lista rápida aí para vocês terem conhecimento e autonomia sobre os exercícios e a escolha deles. Então o teu peitoral ele pode ser dividido em algumas porções e algumas funções. Ele tem as três principais divisões, que é a superior, medial e inferior. Mas ele também tem outras divisões, que seriam a parte externo-costal, que é a parte mais lateral, e o miolo do peito, que é a parte aqui mais próxima do nosso osso externo. Como é que funciona então a escolha dos exercícios para isso? Se tu quiser trabalhar a parte superior do peito, tudo que é exercício inclinado, cerca de 30 graus é o ideal. Supino inclinado, crucifixo inclinado, supino inclinado na máquina, crossover com a polia baixa, fazendo um trabalho de baixo para cima, tudo isso aí vai pegar a parte superior. A parte medial, tudo que tu faz no banco reto. Então, supino reto, voador, crucifixo na máquina, crucifixo com halteres, tudo no banco reto vai estar trabalhando a parte medial do peito. E a parte inferior do peitoral, tudo que tu faz um movimento de cima para baixo. Então, um crossover tradicional, de cima para baixo. Quando tu faz qualquer exercício de puxada, isso mesmo, no treino de costas, tu consegue trabalhar peitoral. Porque quando tu puxa e esse movimento é de cima para baixo, o teu peitoral inferior, que tem essas fibras aqui, quase que na vertical, elas vão ser bem recrutadas e vão ser bem trabalhadas. Então, até para tu ficar ligado nessa questão de recuperação, nem sempre é o ideal tu treinar costas, no dia seguinte eu treinar peito, se tu focou muito no peitoral inferior. Então, se tu faz paralelas, crossover, às vezes um pull down ou pull over, tudo isso aí vai ter muita influência na tua divisão de treino. Então, tem que ficar atento para estar otimizando sempre a tua recuperação. Se tu quiser trabalhar mais a parte do miolo do peito, próximo ao osso aqui, tu tem que priorizar exercícios que mantenham uma tensão. Então, quando tu faz um supino ou um crucifixo, quando tu está na parte de cima do movimento, tu já perdeu tensão. Então, se tu quiser manter uma tensão para pegar a parte aqui do meio do peitoral, um crucifixo na máquina, um crossover, seja ele reto, baixo ou alto, tanto faz a altura da polia, o crossover sempre vai manter a tensão na parte do miolo de peito. E agora tem uma questão interessante, embora a paralela, o exercício de paralelas, não seja exatamente um exercício que tu mantém a tensão, ele é um exercício de cadeia cinética fechada. Então, não é tu que está empurrando o peso, como tu faz com os outros exercícios. Quando tu faz paralelas, é um exercício que é o teu peso que é empurrado pela máquina, que seria ali as barras paralelas. Então, esses exercícios de cadeia fechada, eles servem muito bem para trabalhar a parte proximal do músculo, que no caso do peitoral, justamente essa parte aqui do miolo. Então, basicamente, assim a gente consegue escolher quais exercícios vão ser trabalhados, claro, tendo uma análise prévia, né, do que tu precisa trabalhar mais, qual o teu objetivo aí em relação ao teu peitoral. Não adianta tu colocar exercícios de forma aleatória se tu não sabe o que tu precisa, o que tu está buscando. Agora, quantas vezes na semana, quantas séries fazer, qual carga usar? Vamos lá então, isso também vai ser algo muito individual, que vai vir da avaliação, mas eu posso afirmar que para 90% das pessoas, o mínimo de séries para peitoral numa sessão que eu falo uma semana, são 12 séries e o máximo vão ser cerca de 20 séries. Então o que isso significa? Se tu treina peito uma vez na semana, o mínimo que tu tem que fazer seriam 3 exercícios e 4 séries de cada. Ou 2 exercícios e 6 séries de cada, mas pelo menos 12 séries na sessão. Se tu treina peitoral 2 vezes na semana, tu pode fazer sessões menores, 10 séries em cada sessão, totalizando 20 séries de treino. Isso aí vai ser um volume de treino muito bom, já é considerado até um volume um pouco alto. Então, na maioria dos casos, entre 12 e 20 séries vai ser o ideal. Agora, presta atenção. Muitas pessoas, principalmente iniciantes, e quando eu falo iniciantes, eu quero dizer pessoas que ainda não têm um físico desenvolvido, porque tem gente que treina há anos, há 5, 10 anos, e ainda é iniciante porque ainda tem um físico de iniciante. Então, se tu ainda não tem um físico muito desenvolvido, tu pode sim fazer menos que 12 séries semanais. Tu pode treinar peito uma vez na semana e fazer 6, 8 séries, e ainda assim ter bons resultados. E se tu é uma pessoa mais avançada, talvez tu precise de mais do que 20 séries semanais. Talvez tu precise investir mais tempo treinando o teu peitoral. Tu só vai descobrir isso, na verdade, na prática. Agora, tem uma coisa muito importante que muitos de vocês erram, que é o seguinte: não aproveitar ao máximo cada série. Então, lembra que no início do vídeo eu toquei muito aí na tecla da amplitude? Vamos lá, se tu faz todo o teu treino de peito
sem uma consciência corporal boa, que é deixar a escápula fechada, sem muita amplitude, que seria descer o máximo possível, sem manter uma boa tensão, sem fazer um movimento roubado. Se tu não consegue manter isso, não adianta tu fazer 30 séries de treino se tu não vai estar aproveitando nem 10. Então, quando a gente fala de volume de treino, quando a gente fala de séries do teu treino, a gente sempre tem que ter em mente que são séries válidas. Então, uma série válida é uma série com amplitude, com boa execução, com boa carga. O que é uma boa carga? Geralmente uma carga para tu ficar entre 8 a 12 repetições. Então, em algumas fases que a gente quer ganhar força, pode ficar abaixo de 8 repetições. Em algumas fases que a gente quer priorizar uma técnica melhor ou um volume maior de treino, pode passar de 12 repetições. Mas geralmente tu ficar de 8 a 12 repetições e geralmente tu ficar muito próximo da falha, vão ser algumas coisas que vão tornar a tua série válida. Uma série inválida é uma série assim, ó, tu fez 12 repetições, mas tu conseguiria fazer umas 15, 16. Não foi uma série válida, sobrou muita repetição. Tu fez 10 repetições, porém dessas 10, em 3 ou 4 tu desconectou o movimento, perdeu ali o alinhamento da escápula, ou tu não usou amplitude em todas as repetições, também não deveria ser considerado uma série válida. Então, esse tipo de análise aí com mais cuidado é algo imprescindível para tu ter certeza que tu está conseguindo realmente tirar proveito. Porque, como eu falei, pode parecer pouco para alguns de vocês tu treinar teu peitoral 12 séries na semana, mas o fato é, se a intensidade estiver boa, se todas as variáveis estiverem boas, com 12 séries de peito, tu destrói o teu peitoral numa sessão e tu não consegue mais fazer praticamente nada daquele músculo, a não ser que tu seja uma pessoa um pouco mais avançada. E quando eu falo que o volume de treino vai variar entre 12 a 20 séries para peitoral, eu quero dizer o seguinte: se tu realmente treina com a intensidade certa, com as variáveis certas, tu não consegue fazer 20 séries de treino de peito em uma única sessão, porque não tem como. Então, se tu é uma pessoa que faz 20 séries de peito, tu já vai ter que estar fracionando isso aí em mais de uma sessão na semana. Porque teu peitoral, ele com certeza, ele não vai ter demanda, ele não vai ter necessidade de ser treinado em 20 séries em uma única sessão. Tu vai estar atrasando teus resultados muito mais do que adiantando. Tu vai estar treinando mais do que tu precisa e provável que tu esteja treinando mais porque a qualidade está muito baixa. Porque tu não vai conseguir fazer 20 séries bem feitas em uma única sessão, a não ser que tu seja uma pessoa extremamente avançada. Então, dito tudo isso, eu espero que tenha dado para contextualizar e passar para vocês aí uma visão do que é o músculo peitoral, quais os problemas aí que tem que ser evitados em questão de amplitude, encurtamento, tudo mais, e até como resolver esses problemas. Lembrando que o ideal é qualquer dúvida, qualquer direcionamento, me aciona no WhatsApp que eu vou estar aí para te ajudar.